Salve, salve! Estamos aqui novamente com disposição, com vontade, com tesão para a acentuação. Rimou, né? Ficou bonito. Não ficou não. Ficou sem graça pra caramba. Porra, Pestana, tu tá sem graça. Galera, vamos ao que interessa. Depois desse show de horrores aqui, porque eu não sou ator, né? Sou professor de português, vamos à acentuação gráfica, beleza? Na aula passada nós falamos sobre regra das paroxítones, regra das proparoxítones. Vou falar agora sobre algumas regras especiais, como a regra dos hiatos tônicos, que é importante e que teve modificações, recebeu determinados detalhezinhos, modificações depois da nova ortografia. Vamos entender? Vem comigo, vamos lá. Bem, regras especiais. Número 1, hiatos e iu. Regra dos hiatos tônicos, né? Número 2, hiatos o e em. Número 3, ditongos abertos ei, el, oi, trema e acentos diferenciais. Vamos começar pela regra dos hiatos, i e u. Que regra é essa, Pestana? A regra é muito simples. A regra diz assim: quando há um hiato e a segunda vogal do hiato for a letra I ou a letra U, você vai acentuar. Exemplo, sa, i, da. Por que você acentua a saída? Pela regra dos hiatos. Ou seja, o A é uma vogal, o I é uma vogal. Então, vogal separada de vogal, nós temos um hiato. Se a segunda vogal do hiato, de novo, for a letra I ou for a letra U, seguidas ou não de S, você vai acentuar. Então, saída é acentuado pela regra dos hiatos. Saúde, sa, u, d. Observe que nós temos uma vogal separada de uma vogal, portanto, temos um hiato. A segunda vogal do hiato é a letra U. Então, você vai acentuar, sem medo de ser feliz. Saíste, sa, iste. Tu saíste pela tangente. O A é uma vogal, o I é uma vogal. Vogal separada de vogal, nós temos um hiato. Se a segunda vogal do hiato for a letra I ou a letra U, seguidas ou não de S, o que você faz? Acentua a criança. Baús. Ba-us. Vogal separada de vogal, temos um hiato. Se a segunda vogal do hiato for a letra I ou a letra U, seguida ou não de S, o que você faz? Acentua a criança e corre para o abraço. Seja feliz. Distribuí-lo. Diz. Tri, bu, i, lo. Vamos lá. Vogal separada de vogal, temos o hiato. A segunda vogal do hiato é a letra I. Então, você acentua e corre para o abraço. Tranquilo? Fácil, né? É fácil. No entanto, há alguns detalhes que você vai querer saber a partir de agora. Vamos lá. Rainha. Ra, i, nha. Ué, Pestana, temos uma vogal, o A separada do I, vogal separada de vogal, temos um hiato. Se temos um hiato e a segunda vogal do hiato é a letra I, por que não recebe acento? Então, nas regras dos hiatos tônicos I e U, você não vai acentuar nem o I nem o U quando depois deles vier NH. Esse é um problema, né? Porque você vai ter que se lembrar dessa regrinha. Agora, você já viu a palavra rainha acentuada alguma vez na vida? Não. Então, por memória visual, você também iria acertar. Mas a regra diz, se depois de I e de U vier NH, não se usa acento na regra dos hiatos, I e U. Xiita. Observe só um outro detalhezinho. Xi, I, tá. Nós temos uma vogal separada de uma vogal. A segunda vogal do hiato é tônica e é a letra I. Então, em tese, você tinha que acentuar, não tinha? Em tese. Aí vem uma regrinha e diz assim: quando há duas vogais iguais formando um hiato, não se acentua a vogal. É isso aí. Então, xiita não tem acento, porque I são vogais iguais formando hiato. Então, quando você tem vogais iguais, formando hiato, não se acentua. Aí, olha o que eu coloquei aqui entre parênteses. Iidish. Observe que Iidish, que talvez você não saiba do que se trata,
apresenta um hiato logo no início, ó. Idiche. E Yiddish é um dialeto, se eu não me engano, que mistura hebraico com alemão, uma parada assim, se eu não me engano aqui, se minha mente não falha. Beleza? É um alemão judeu, digamos assim. Bem, é um dialeto, né? E Yiddish. O fato é, eu tenho duas vogais iguais no início da palavra. A segunda vogal é a letra I, que é igual à primeira. E diferente de xiita, ela está acentuada. Aí você se pergunta, deve ser só essa palavra, né, Pestana? Deve ser uma exceção. Na verdade, não é isso, não. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte. Yiddish é uma palavra proparoxítona. E como nós vimos na aula passada, todas as palavras proparoxítonas são obrigatoriamente acentuadas. Obrigatoriamente acentuadas. Olha só para seríssimo. Seríssimo. Vogal I separada de vogal I. Vogais iguais. Só que por que eu acentuo seríssimo? Porque é uma proparoxítona. Então, Yiddish é acentuada por quê? Porque é uma proparoxítona. Então, essa regra de que vogais iguais eu não acentuo até a página 2. Porque se for proparoxítona, você vai acentuar sim, senhor. Sim, senhora. Tranquilo? Beleza? Legal. Bem, a partir de agora, a gente vai ver, eu peço que você preste muita atenção, a partir de agora a gente vai ver o que houve de mudança na nova ortografia. Antigamente, a palavra feiura recebia acento gráfico. Antigamente a palavra feiura era escrita assim. Fei-u-ra. Ou seja, os gramáticos entendiam que a regra dos hiatos se aplicava aqui, mesmo não ocorrendo um hiato verdadeiro. Afinal de contas, esse ei aqui é um ditongo decrescente, em que nós temos uma vogal seguida de uma semivogal. Semivogal separada de vogal não é nada. É o que a gente chama de falso hiato. Só que mesmo assim se acentuava a feiura nesse falso hiato. No entanto, de acordo com a nova reforma ortográfica, preste bastante atenção. Em falsos hiatos, em palavras paroxítonas, o acento não é mais usado. O acento não é mais usado. Então, feiura, bocaiúva, baiuca, sauípe, você não usa mais acento, porque o que ocorre aqui é um falso hiato. Temos aqui uma semivogal seguida de uma vogal, é um falso hiato. Então você não acentua mais. Beleza? Tranquilo? Então feiura e sauípe não tem mais acento. Aí eu coloquei aqui um asterisco e embaixo eu coloquei assim, oxítonos, Piauí, Tuiuiu. Bem, por que eu coloquei aí oxítonas, Piauí e Tuiuiu? Presta atenção, vamos lá. Pi, ao, i. Observe que esse i está acentuado. E ele vem depois de um ditongo decrescente. Ou seja, há aqui um falso hiato, porque o u é uma semivogal e o i é uma vogal. Então, em tese, não deveria ter acento. Mas por que tem? Porque é oxítono. O problema é com as paroxítonas. Ou seja, você não usa mais acento nas paroxítonas. Nas oxítonas você acentua. Por exemplo, tuiuiu. Tui, ui, u. Nós temos aqui também um falso hiato. Temos aqui um ditongo decrescente, ui, em que esse i é uma semivogal. O u, formando sílaba, obviamente, é uma vogal.
Temos aqui um falso hiato, mas mesmo assim tem o acento. Por quê? Porque é uma palavra oxítona. Essa regra de não acentuar mais o I ou o U em falsos hiatos só se dá se a palavra for paroxítona. Beleza? Então, repetindo. Feiura, bocaiúva, baiuca, sauípe. Como são palavras paroxítonas, você não usa mais o acento gráfico devido ao falso hiato que existe nessas palavras. No entanto, se elas forem oxítonas, o acento se mantém. Beleza? Eu sei, é chatinho, é um detalhe que você tem que guardar, enfim, é uma chatice, né? Mas é necessário. Então, respire fundo e vamos seguir, porque não adianta a gente ficar chorando também, porque não vai resolver nada, né? Vamos lá. Agora observe essas duas palavras, Guaíra e Guaíba. Guaíra. Guaíba. São palavras paroxítonas também, não são? Porque a penúltima sílaba é tônica, concorda comigo? Aí você se pergunta, mas por que elas têm acento? Porque nesse caso agora, não temos um falso hiato. Nós temos um hiato verdadeiro. Observe. Guaíra. O A é uma vogal. Isso aqui é um ditongo crescente e não decrescente. Ou seja, o A é uma vogal, o I é uma vogal. Temos um hiato verdadeiro, vogal separada de vogal. Se a segunda letra for I ou U, você acentua. A mesma coisa se dá com Guaíba. Ou seja, vogal separada de vogal, temos um hiato verdadeiro, a segunda vogal do hiato é a letra I, então você acentua e corre para o abraço. Beleza? Olha para mim rapidinho. Por favor, cuidado com isso no dia da prova. Cuidado. Se o cara quiser brincar com esses detalhezinhos, ele pode brincar. É só ele querer. E aí, se ele quiser, você tem que estar preparado ou preparada para chegar no dia da prova e mandar ver. Beleza? Tranquilo? Então, faca na caveira, vamos estudar. Não dê mole para a banca. Tá certo? Vamos lá, disposição. Continuando. Vou falar agora sobre as outras regras, né? Então, a segunda regra é a regra dos hiatos OO e EEM. Antigamente, ou seja, antes da nova ortografia, os hiatos OO e EEM recebiam acento circunflexo. Antigamente, eles recebiam acento circunflexo. Só que esse acento circunflexo foi abolido. Então, vou, não tem mais acento. Creem, deem, leem, vem, também não tem mais acento. Beleza? Tranquilo? Então, hiatos OO e EEM, né? Tem aqui um hiato. Você não mais coloca acento circunflexo. Observe que nós temos aqui os verbos crer, dar, ler e ver. E se fossem derivados desses verbos, descrer, reler, prever, e aí? E aí nada. A regra é, não se usa mais acento circunflexo nos hiatos, o e em. Então, por exemplo, eles releem, eles preveem, não tem mais acento. Por quê? Porque hiato o e em não tem mais acento circunflexo. Acabou. Tranquilo? Número 3. Vamos agora para a regra dos ditongos abertos. Vamos lá. Regra dos ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos que existem em língua portuguesa? Existem alguns. Essa regra dá conta de ei, el e oi. Ditongos abertos, por quê? Porque são ditongos, né? Decrescentes e são abertos porque o timbre é aberto. Ou seja, recebe acento agudo. No entanto, de acordo com a nova ortografia, o que aconteceu? As palavras paroxítonas, com esses ditongos abertos, deixaram de receber o acento nas palavras paroxítonas. Então, anote isso. Isso aconteceu apenas nas palavras paroxítonas. Então, por exemplo, ideia. Tem aqui o ditongo aberto ei. Antigamente tinha acento.
De acordo com a nova ortografia, não tem mais. Estreia. Antigamente tinha acento, porque era a regra dos ditongos abertos. É, e, oi. Mas, como é uma palavra paroxítona, não tem mais acento, de acordo com a nova ortografia. Coreia. Antigamente tinha acento, pela regra dos ditongos abertos. De acordo com a nova ortografia, por ser uma palavra paroxítona, não tem mais. O mesmo se dá com heróico, jiboia, paranoia. Ou seja, palavras paroxítonas com ditongos abertos. Ei, oi, você não mais vai acentuar. Beleza? Maravilha. Então, paroxítonas com ditongos abertos. Ei, oi, você não acentua mais. Agora, cuidado com Meyer e Destroyer, porque continua tendo acento. São só essas duas palavras que continuam tendo acento, mesmo sendo paroxítonas. Porque a justificativa da Academia Brasileira de Letras é a seguinte: apesar de ser uma paroxítona, com ditongo aberto ei e oi, o que acontece é que elas continuam sendo acentuadas por serem paroxítonas terminadas em R. Galera, eu não estou dizendo que é coerente, eu não estou dizendo que é bonito, eu não estou dizendo que é sintético, eu não estou dizendo que é bom. Eu estou dizendo o que é. Infelizmente, essa é a justificativa que a Academia Brasileira de Letras dá. Ou seja, paroxítona terminada em R, independentemente de ter ditongo aberto ou não, você continua acentuando o ditongo aberto. Então, grava, Meyer e Destroyer. São só essas duas paroxítonas que continuam com acento. Beleza? Caraca, Pestana, que babaquice isso. Eles poderiam ter sintetizado melhor isso. Eu também acho, mas nós somos meros mortais, né? Eles são imortais, e aí eles fazem o que eles querem. Bem, continuando. Observe essas outras palavras. Céu, róis, do verbo roer, né? Eu roo, tu róis. Herói, papéis, troféu. Percebeu que essas palavras continuam com acento nos ditongos abertos é, oi? Adivinha por quê? Porque céu é monossílabo, róis é monossílabo, herói é oxítono, papéis é oxítono, troféu é oxítono. Ou seja, se não é paroxítono, você pode continuar acentuando com o ditongo aberto. O problema é com as paroxítonas. Beleza? Então, recapitulando. Regra dos ditongos abertos. Você não acentua mais as paroxítonas com ei, el, oi. Exceto Meyer e Destroyer. Se for monossílabo, tônico, se for oxítono, você pode acentuar, ou melhor, você acentua sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Então, guarde isso na mente. Vamos para a quarta regrinha. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho tempo. Então, vamos falar sobre a quarta regrinha. A quarta regrinha, se eu não me engano, deixa eu ver, é sobre o trema, né? Isso aí, é sobre o trema. Quinquênio, linguiça, unguento. Antigamente, nos grupos gue, gui, que, qui, a gente colocava trema. Só que a nova ortografia diz que o trema foi abolido. Então, antigamente a gente colocava trema nos grupos gue, gui, que, qui. Quinquênio, linguiça, unguento. Todas essas palavras eram escritas com um trema. O trema servia para quê? Para indicar que esse U é uma semivogal. Consequentemente, o E e o I seriam vogais. Ou seja, estaríamos diante de um ditongo crescente, semivogal mais vogal. Mas os gramáticos, né? Os gramáticos não, né? A Academia Brasileira de Letras resolveu retirar o trema, achando que era desnecessário e tal. Enfim, eu acho também um absurdo. Eu acho que o trema deveria existir. Tão bonitinho o trema, né? De qualquer maneira, não tem trema mais em quinquênio, linguiça, unguento e outras palavras que antigamente tinham trema. No entanto, observe, milleriano. Mülleriano. Eu não sei como se pronuncia isso em alemão, não. Eu só sei que em palavras estrangeiras que tenham trema, você mantém o trema. Beleza? Em palavras estrangeiras ou derivadas de estrangeiras, você mantém o trema. O problema é, o trema não existe mais nas palavras de língua portuguesa. Em palavras estrangeiras ou derivadas de estrangeiras,
o trema se manteve. E para fechar a aula de hoje, eu vou falar sobre acentos diferenciais. Bem, os acentos diferenciais, como o próprio nome sugere, serviam para quê? Serviam para marcar justamente a diferenciação de classe gramatical, de sentido das palavras. Então, por exemplo, antigamente, para, verbo, tinha acento. E para, preposição, não tinha acento. Ou seja, você sabia que para era verbo por causa do acento diferencial, que diferenciava essa forma para, que era uma preposição, justamente para você não confundir. Só que esse acento foi retirado. Ué, Pestana, então como é que eu vou saber quando é o verbo parar? Ele para o carro sempre na vaga errada. Como é que eu vou saber que o para é um verbo ou uma preposição? Bem, você vai saber pelo contexto. Quando você diz ele para o carro sempre na vaga errada, é o verbo parar. Agora, eu vou para São Paulo. Aí é a preposição para e não o verbo parar. Então você vai saber pelo contexto. Beleza? Agora, com acento ficava mais fácil, né, de você saber. Você não tinha que analisar o contexto. Você simplesmente olhava para a palavra e com acento era verbo, sem acento era preposição. Enfim, o acento foi abolido. Então, para verbo, para preposição, vai depender do contexto para você saber. Pela e pela. Pela, do verbo pelar, antigamente tinha acento. Pela, preposição, per mais a, formando pela, não tinha acento. Você sabia que pela era do verbo pelar, por causa do acento, e pela era a contração da preposição per mais o artigo a, justamente por não ter acento. O fato é, o acento caiu. Pelo de cabelo, pelo do braço, por exemplo, tinha acento circunflexo. E pelo, contração da preposição per mais artigo o, não tinha acento. Você sabia que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, por causa do acento que diferenciava. Então, pelo tinha acento circunflexo e agora não tem mais. Então, como é que eu vou saber quando é pelo do braço e quando é pelo, preposição per mais artigo o? Só o contexto vai dizer. Então, o pelo do braço foi arrancado. Ok, você sabe que é o pelo mesmo. Agora, eu vou pelo caminho da direita, sei lá. Aí já é a preposição per mais o artigo o, formando pelo. Vamos lá, polo e polo. Polo, de polo norte, polo sul, por exemplo, tinha acento agudo. E não tem mais. E polo? Polo seria filhote de gavião, que tinha acento circunflexo, também não tem mais. Então você só vai saber pelo contexto. Pera, fruta, tinha acento circunflexo. E pera, preposição arcaica, não tinha acento. O fato é, a pera, fruta, tinha acento circunflexo e não tem mais. Então, só o contexto vai determinar. Beleza? Então, os acentos diferenciais que foram abolidos foram desses grupos aí que eu acabei de mencionar. No entanto, tome cuidado. Por verbo, por preposição. O acento circunflexo em por verbo continua sendo usado. Beleza? Continua sendo usado. Mesma coisa se dá em pode e pode. Pode é o verbo poder no pretérito perfeito do indicativo, certo? Ok. E pode é o verbo poder no presente do indicativo, certo? Beleza. O acento se mantém justamente para diferenciar o passado do presente. Ok? Legal. Agora, forma e forma. Bem, esse acento aqui de forma é facultativo. Beleza? Você pode ou não usar para diferenciar de forma. Então, por exemplo, eu peguei uma forma para fazer o bolo. Pode ou não ter o acento. Você decide. É um acento facultativo. Facultativo. Tudo bem? Agora, se você quiser dizer ela tem uma forma interessante, aí você está falando não de uma forma, de um recipiente, e sim de uma forma, de uma imagem, enfim. É claro que o contexto vai determinar como você vai pronunciar e entender a palavra, tá certo? Mas o fato é, quando você quiser dizer forma, como forma do bolo,
você pode ou não usar o acento. É facultativo. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre os verbos vir e ter e de seus derivados. Os verbos vir e ter e seus derivados. É muito interessante isso. Eu vou falar para você, olhando para você. Vamos lá, se liga só. Verbos vir e ter e seus derivados. Bem, os verbos vir e ter, primeiro, caem muito em prova de concurso. Você tem que saber. Tem que saber. Verbos vir e ter e os derivados deles. Então, verbo intervir, verbo provir, advir e por aí vai. O verbo ter seria entreter, reter e outros. O fato é, existe uma regra de acento diferencial para os verbos vir e ter. E a regra é a seguinte. Quando os verbos vir e ter estiverem na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, você não vai acentuar. Então, por exemplo, ele vem até aqui. Ele tem dinheiro. Você não acentua. Você não coloca acento nenhum. Agora, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, dos verbos vir e ter, aí você vai acentuar com acento circunflexo. É o acento circunflexo que vai diferenciar o plural do singular. Beleza? Então eu digo assim, ó, eles vêm até aqui. O vem recebe acento circunflexo em cima do E. Eles têm dinheiro. O tem está na terceira pessoa do plural, porque o sujeito é eles, né? Eles têm. E aí você coloca acento circunflexo em cima do E. Então, toda vez que os verbos vir e ter estiverem na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, você vai usar o acento circunflexo. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso. O mesmo se dá com os derivados. Só que com os derivados tem um detalhezinho. Vem comigo, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui, para eu ter mais espaço, para escrever para você e você entender melhor. Vou apagar isso aqui, tá? Não briga comigo, não. Vamos lá. Observe só. Ele contém 1 grama. Eles contêm 1 grama. Eu estou dando o exemplo do verbo conter, que é derivado do verbo ter, mas poderia ser qualquer outro exemplo de verbo derivado do verbo vir, tá? É só um exemplo mesmo para você entender. Observe que ele contém e eles contêm. Aqui eu tenho um acento agudo, aqui eu tenho um acento circunflexo. Lembra que eu falei que na regra de acentos diferenciais dos verbos vir e ter, o acento circunflexo é que é o acento diferencial? Ok. Então, o acento diferencial circunflexo serve para quê? Para marcar que o verbo está no plural. Beleza? Então, é essa forma aqui, com acento circunflexo, que se diferencia, que marca uma diferença em relação a essa forma. Aí você se pergunta, Pestana, mas por que tem acento agudo aqui? Tem acento agudo pela regra das oxítonas. Lembra da regra das oxítonas? Eu espero que sim, porque eu espero que você esteja revisando esse assunto. Porque esse assunto é um assunto que não pode ter erro no dia da prova. Você não pode vacilar no dia da prova. A acentuação gráfica é um assunto que você não pode errar. Então vamos lá. Por que contém segue a regra das oxítonas? Segue a regra das oxítonas porque termina em EM. Lembra? Armazém é uma oxítona terminada em EM. Por isso você acentua. Tá certo? Então contém é uma oxítona terminada em EM e por isso você acentua. Agora, quando estiver o verbo vir e ter os seus derivados na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo, você vai usar chapéu do vovô. Acento diferencial. Belezinha? Maravilha? Show de bola. Eu acho que eu acabei extrapolando o meu tempo, né? Mas, enfim, não briga comigo, não fica chateado comigo, não. Na aula que vem eu vou falar sobre isso aqui, ó. Verbos terminados em guar, quar e quir. Olha para mim rapidinho. Vou dar uma parada por aqui, porque senão eu vou extrapolar muito. Na aula que vem eu falo sobre esses verbos terminados em guar, quar e
queer. Eita, nem saiu. Queer. É isso. Valeu. Daqui a pouco a gente volta. Fui!